que o senhor escolheu se envolver com a filosofia e fazer isso a sua carreira? Pois não. Veja, frequentemente professores de filosofia respondem a essa pergunta aludindo a uma experiência pessoal do tipo, no meu tempo de colégio eu tive um professor de filosofia excelente, etc. Já vi várias vezes esse tipo de resposta frente ao mesmo tipo de pergunta. Essa não foi a minha experiência, ter um bom curso de filosofia no colégio. Eu fiz o curso científico, e no curso científico, na época, eu tinha um ano de filosofia, né, no último ano, no terceiro científico, e aquele curso não foi bom. Tá? Um curso baseado simplesmente no Júlio V, não foi bom. Acontece que, àquela época, eu tinha um plano pessoal muito particular, eu queria ser padre, tá? Era muito religioso e queria ser padre. Então, eu terminado o científico, eu entrei num seminário onde fiquei 3 anos, sendo que um ano foi em São Paulo para aprender línguas clássicas, coisas assim. Depois eu fui para o seminário maior onde se estudava filosofia, isso na cidade de Aparecida, onde esteve o seminário maior por alguns anos. E aí sim eu comecei a estudar filosofia. Tá? E gostei do curso, o curso foi interessante. Aí sim eu tive um curso que teve seus momentos favoráveis. A minha primeira formação em filosofia foi tomista. Eu estudei tomismo e tive professores tomistas e foi uma experiência boa, uma experiência interessante. A primeira experiência foi com o tomismo durante um período de 2 anos e bastante interessante. Eu aprendi bastante filosofia medieval, li sobretudo Tomás de Aquino, uma experiência muito válida. Bom, minha experiência pessoal com a filosofia começou praticamente aí. Bom, depois eu saí do seminário e, era muito natural a continuação do curso, porquanto o curso seminário era também curso civil de faculdade. Então eu transferi-me para São Paulo, para a Católica de São Paulo, onde eu concluí o curso de filosofia, graduação, e imediatamente eu passei para a pós-graduação. Na época, a pós-graduação era uma coisa completamente diferente de tudo que vocês conhecem. Tá? Na USP, bom, para começar, não havia, como há hoje, o tipo de interesse na pós, porque hoje a pós é praticamente uma espécie de caminho obrigatório. Se você não passa pela pós, sabe que sua carreira está fadada a ter dificuldades. Na época não era assim. E aí o que acontecia? Algumas pessoas tinham interesse em fazer pós-graduação e a gente simplesmente dirigia-se ao curso que fosse de nosso interesse e simplesmente falava lá com um professor e ele dizia assim, eu aceito. E pronto, e isso significava que a gente tinha o direito de escrever, de inscrever-se num livro da pós e o curso começava. Dava-se na ocasião um curso especial para os alunos da pós-graduação, um único, e depois o aluno ele tinha de fazer na graduação mais uma vez o curso daquela área que ele tivesse escolhido. Era uma coisa muito simples. Tá? E no meu caso eu fiz também um curso de filosofia grega com o professor Oswaldo Pochá Pereira. E foi bastante interessante. O curso geral eu fiz com o Bento Prado, depois o Oswaldo Pochá Pereira fiz o curso de filosofia grega e foi interessante. Foi interessante. Enfim, isso foi, digamos, o meu acesso ao mestrado e, entre mentes, porém, eu recebi minha bolsa. Recebi minha bolsa para a Alemanha, também era completamente diferente do que hoje. Diga. Em que ano foi isso? Assim, bom, os anos. Graduação, eu terminei em 66. Comecei em 62, aliás, perdão,
63, terminei em 66. Eu entrei em 63, na verdade eu formei-me no científico em 61, mas tive um ano intermediário estudando línguas clássicas. Aqui vocês veem, inclusive, meu tableau de formatura, 1961, do Colégio Científico, do Colégio Santista, enfim, científico. De qualquer maneira, veja, eu entrei em seguida, em 67, eu entrei na pós-graduação, fiquei lá 67, 68, 69, sendo que em 69 saiu a minha bolsa para a Alemanha, para o doutorado, que era também algo completamente diferente do que é hoje. Quer dizer, poucos faziam o doutorado. Eu confesso que nem sei se havia naquela ocasião a possibilidade de eu ir para a Alemanha com uma bolsa brasileira. Nem sei. Acho que não. Mas, de qualquer maneira, nem me passou pela cabeça. Eu simplesmente pedi uma bolsa alemã, recebi do DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, recebi a bolsa, fui para a Alemanha em fins de 69, em novembro de 69, e lá fiquei em Munique, na Universidade de Munique. Primeiro eu fui para o Instituto Goethe por 4 meses. De dezembro de 69 a março de 70, eu estive numa pequena cidade chamada Schwäbisch Hall, fazendo curso alemão. E em abril de 1970 eu fui para Munique, onde comecei o meu curso universitário, doutorando, já como doutorando. Isto é, na verdade o sistema lá é diferente, enfim, eu já, de início, eu ainda não tinha essa característica de doutorando. Mas já fui incluído na universidade, fui fazendo os cursos, etc. E um ano e meio depois eu já já entrei na condição de doutorando, que foi reconhecida pelo DAD, deu-me bolsa então para ficar mais tempo na Alemanha, até concluir o doutorado. Eu concluí em 1975 e fiz meu doutorado com o professor Roth, Wolfgang Roth, que hoje, aposentado há muito tempo, ele vive hoje em Innsbruck, na Áustria. O Roth trabalhava no Instituto de Filosofia II, como ele era chamado na época. Quando eu cheguei a Munique, havia 2 institutos de filosofia. Isso, no nosso linguajar, significaria 2 departamentos de filosofia. Um era o Instituto de Filosofia que basicamente reunia tudo aquilo que, grosso modo, nós chamaríamos de filosofia clássica. Então, toda a história da filosofia e todo tipo de pesquisa e ensino em torno de Kant, do idealismo alemão, de Aristóteles, Platão, etc. Né? Isso estaria no grupo 1. No Instituto de Filosofia 2, você tinha, então, lógica, teoria da ciência, que era uma área muito forte, e filosofia analítica. Tá? Steckmüller era basicamente um teórico da ciência. Tem aí a obra dele, tá? Mas ele trabalhou basicamente. Mas também tinha um trabalho razoável em lógica, e havia outros lá dentro, não eram apenas eles. O Roth era um dos que lá trabalhavam. Curiosamente, o Roth não trabalhava nem com lógica, nem com filosofia analítica, mas trabalhava com Kant, basicamente. Mas estava naquele instituto e havia lá outros que trabalhavam com lógica, outros trabalhavam com filosofia analítica, etc. Mas era um instituto de pessoas que acharam melhor ter o seu próprio departamento, porque cá entre nós se encaixavam mal no departamento tradicional na época. Professor, foi por essa época que o senhor se interessou por filosofia analítica? Sim. Na verdade, veja, confesso a você que durante os meus anos de graduação na Católica de São Paulo, isto é, o curso que termina em 66, durante aquele período eu creio que não ouvi falar de filosofia analítica uma única vez. Tá? Eu lembro-me que eu ouvi falar em filosofia analítica
pela primeira vez numa aula que o professor Milton da Costa deu para um pequeno grupo. Enfim, aliás, na verdade, foi um pequeno curso privado que ele deu de 68, mês de dezembro, até 69, mês de fevereiro. Quando, por uma série de circunstâncias, ele reuniu um pequeno grupo, nós pedimos a ele que nos desse um curso, e ele nos deu então um curso, eram aulas de segunda a sexta, à noite, na casa de um amigo, o professor Leon Kossevich, que hoje está se aposentando, creio eu, na Universidade de São Paulo, ele é professor de estética. Lá na casa dele nós nos reuníamos para aulas com o Milton da Costa, que eram aulas de lógica. Simplesmente, durante aquele semestre, nós estudamos o livro do Mates, que tinha acabado de sair em português. Tá? Nós lemos o livro do Mates, assim, e tivemos aulas com o da Costa. Mas nessas aulas, pela primeira vez, eu ouvi falar em filosofia analítica. Porque antes, simplesmente não tinha ideia do que fosse. Tá? E aí, mas de qualquer maneira, aí que eu comecei a estudar. A lógica, veja, eu estudava lógica. Não, eu tinha feito, já no meu tempo de seminário, aí sim, a lógica é outra coisa. A disciplina com a qual eu mais me identifiquei, logo, já nas primeiras aulas, os meus colegas vinham me perguntar coisas, enfim, porque eu me dei muito bem com ela, era lógica, claro, basicamente apenas lógica tradicional, o livro do Maritain, mas, de qualquer maneira, aquilo para mim foi muito marcante. Na época, havia cursinhos para direito e para jornalismo. Havia cursinhos que ensinavam lógica, tinham lógica, porque era matéria do vestibular de direito, e em algumas faculdades de jornalismo também. Então, e eu passei a ensinar lógica tradicional, nesses cursinhos. Isso aí por volta de 66, 65, quando eu era ainda, aliás, 64, 65, 66, quando eu era ainda estudante de graduação. Eu ensinava lógica tradicional, que é o que se pedia, né? Então, com lógica, sim, eu sempre tive contato, mas primeiro com lógica tradicional, depois saiu o esperado por mim, muito esperado, livro do Leonidas Hegenberg, porque na época eu tentava estudar lógica matemática, mas não tinha acesso, não sabia por onde começar. Eu perguntei uma vez a um professor da graduação, enfim, se ele podia dar-me alguma literatura em lógica matemática, o que ele disse, não, você é filósofo, não entre nessas coisas. Tá? Então, eu simplesmente não sabia por onde começar. Quando saiu o livro do Leonidas Hegenberg, tá? Eu tenho aqui, inclusive, quando saiu esse livro, eu comecei a estudar sozinho. Tá? E já aprendi muita coisa, inclusive, né? Sozinho. Quando depois veio o curso do da Costa, esse curso citado, 68, 69, bom, aí sim, aí eu comecei a estudar de modo mais sistemático. Depois, no ano seguinte, em 1969, bom, aí veio o professor Andrés Raggio, R-A-G-G-I-O, Andrés Raggio, um argentino, tá? Que tinha se doutorado na Suíça e que era um grande mestre, indiscutivelmente um grande mestre. Diga-se de passagem, ele foi professor aqui na UNB muito mais tarde, isso foi em 78,